Olá, mais uma vez falando sobre constelação familiar. Eu trago para vocês vários temas, vários assuntos abordados pelos meus clientes e que também são emaranhamentos, né? Bert Hellinger chama que quando a nossa vida trunca, quando para em algum assunto e que a gente não consegue ir para frente e adiante, é porque nós estamos emaranhados. E emaranhados é o quê? É nossa alma está voltada para alguma dor de alguém da nossa ancestralidade, algo que não foi resolvido lá atrás e que eu, enquanto filha, enquanto filho, tento solucionar. Isso também é chamado pelo nosso mestre Bert Hellinger de amor cego. E hoje eu trago para vocês um tema que eu constelei uma pessoa, lógico que eu não falo o nome para preservar a pessoa, mas com a autorização dela eu vou mostrar para vocês o passo a passo de uma constelação com bonecos. Esse é que é o diferencial. E para você que não conhece o que é constelação familiar, a constelação ela é uma filosofia de vida que um alemão chamado Bert Hellinger criou. E dentro dessa filosofia, ele criou 3 leis que regem o fluxo do amor, 3 leis que regem o fluxo do amor dos relacionamentos humanos. São elas: a lei do pertencer, a lei do dar e receber e a lei da hierarquia. Então, dentro dessas 3 leis, se uma das 3 for burlada, for quebrada, haverá um emaranhamento na geração seguinte, né? Para compensar aquilo que aquela geração não honrou dentro de uma daquelas 3 leis do amor. Ou às vezes, dependendo do sistema, dentro das 3 leis do amor. Eu já peguei clientes que eles vêm emaranhados dentro da lei da hierarquia, dentro da lei do dar e receber e dentro da lei do pertencer. São as situações que são colocadas dentro do próprio sistema familiar e que nós tentamos solucionar enquanto filhos ou filhas. Pois bem, o nosso foco de hoje, ele traz assim, eu vou mostrar passo a passo para vocês onde é que fica exatamente o olhar desta cliente, para onde exatamente o olhar desta cliente estava observando. Ela chegou para mim, né, me ligou e disse assim: Elisângela, eu quero constelar com você e quero que isso fique só entre eu e você. Aí eu falei: então tá bom, então vamos constelar com bonecos. E eu falei assim: qual é o teu foco? E ela disse: o meu foco é porque eu só atraio homens casados. Eu atraio homens. Não existe essa possibilidade de eu estar só. Eu atraio homens casados. Só aparecem homens casados. Inclusive, dentro do depoimento dela, ela me traz um período que ela conseguia organizar dentro da logística dela, relação com 3 homens casados. Um apenas virtual, para manter um papo, para manter uma conversa. Outro que era pessoalmente e outro que quando aquele que era casado não podia estar porque tinha que estar com a família, com a esposa, com os filhos, o outro servia de reserva, né? Então eu falei assim, a minha alma sentiu, né, que era uma verdade, era uma dor muito grande, porque ela queria casar, queria constituir uma família, ela tem esse desejo dentro dela. Então eu falei assim, então tá bom. Então vamos colocar, né, você, escolha uma cartinha que represente você e uma que represente o seu foco, o homem casado. E ela me mostrou aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa foi a primeira cena, né, primeira cena da constelação dela. Aqui é ela e aqui é o homem casado que ela atrai. O olhar dela vem para onde? O olhar dela vem totalmente direcionada para cá, para o homem casado. E ele olha para o outro lado, para frente. Essa foi a primeira cena. Quando a gente colocou assim,
E eu falei para ela, qual a sua sensação? Ela falou assim, eu tenho um olhar fixado por homens casados, mas eles não olham para mim. Então essa foi a primeira fala que veio do sentimento mais profundo dessa pessoa. Então essa foi a primeira cena. Na segunda cena que a gente traz, como eu falei assim, ela falou assim depois, mas eu tenho uma sensação de que esse homem que está aí na frente casado, eu tenho uma sensação tão grande que ele é o meu pai, né? Aí quando ela me traz essa sensação dela, que estava na emoção dela, quando ela olha para a figura, né? Eu falei assim, então escolha uma carta que represente a sua mãe e coloque, né, no paninho. Então ela colocou ela, o homem casado, que eu acabei transformando no pai dela. Isso pode ser feito pela própria sensação que ela me traz. E ela colocou, aqui ela traz a mãe dela e coloca a mãe dela por trás dela. Se vocês observarem bem, todo o olhar da mãe dela está voltado para trás dela, por trás dela, indo lá na direção daqui, do pai, né? Na direção do pai. E ela me traz o fato de que eles são separados. Essa família é uma família de que eles são separados. E desde sempre, ela nunca conviveu com esse pai dela. E quando eu fiz isso, qual é o feeling, qual é a questão da constelação familiar com bonecos? São as sensações que tanto o constelador sente, tem, como também o cliente, né? Quando a gente pergunta qual é a tua sensação quando a gente coloca essa carta. E tem uma próxima cena que daí eu que tive a sensação, eu falei assim, escolha uma carta que represente o olhar do teu pai, né? Então ela pegou uma carta, primeiro que eu não falei o olhar do pai, eu falei assim, escolha qualquer carta aí dentro dos bonecos que chame a tua atenção. Essa foi a minha questão. Ela não sabia para onde essa carta iria ser colocada. Ela não sabia aonde a carta iria estar. Então, quando ela colocou esta carta aqui. E essa carta ficou numa linha retilínea dela. E nessa linha também vem o quê? Vem o olhar do pai dela para cá, para essa outra mulher, né? Então a constelação dela começou a se configurar diante de uma situação que a princípio eu não sabia, que os pais eram separados. Depois de quase a constelação andada foi que eu fiquei sabendo, né? Então, o processo da constelação. O foco de atrair homens casados, a sensação de que este homem é o pai, este daqui, quando eu coloco o fato, a mãe com o olhar para trás, bem para trás, por trás dela, vindo aqui até o pai, e uma outra pessoa que eu peço para ela trazer, que eu coloco aqui, que esse homem olha em direção a essa mulher. Essa foi a terceira cena da constelação familiar dela. A quarta cena da constelação familiar, eu falei assim para ela, você tem quantos irmãos? E ela me falou assim, eu tenho 3 do meu pai e da minha mãe e 2 do meu pai, do segundo casamento do meu pai. E nesse momento eu fico sabendo que o pai dela é separado da mãe. Então eu falei assim, então começa a colocar seus irmãos, né? E ela coloca essa primeira irmã aqui numa mesma linha retilínea em relação ao pai. Ou seja, essa primeira filha aqui, desse casal aqui, essa filha ficou um período maior com o pai. Então é de fato a filha que sentiu o pai melhor, né? Que teve a convivência com esse homem. Então ela vem, né, vibrando nessa linha aqui, essa primeira irmã. E eu falei assim, então agora coloque o segundo irmão, né? Ela colocou a segunda irmã. A segunda irmã, ela colocou aqui, na linha dela, na mesma linha dela.
A sexta cena, eu falei assim, coloca o seu outro irmão, né? Porque o objetivo era colocar os irmãos agora. Então ela colocou a primeira irmã na linha do pai, a segunda irmã na linha dela e o terceiro irmão na linha deles também. Então ficou a mãe bem aqui atrás, os 3 primeiros filhos emaranhados e a irmã aqui. Qual fato exato que a constelação traz, né? E eu falei assim, o que você sente? O que você sente quando essa irmã aqui vibra nessa energia aqui do pai e esses 3 irmãos aqui estão numa mesma linha e a mãe por trás? E ela me diz assim, Elisângela, essa minha irmã aqui, ela tem um casamento maravilhoso. Ela tem um casamento onde há uma honra ao esposo e o esposo honra ela. É um casamento muito bonito. Tem 3 filhos e é muito bonito. E essa minha irmã aqui, ela vive com um homem casado. Então, ela tem inclusive um filho de um homem casado. Esse meu irmão aqui é casado, tem 3 mulheres, 3 filhas mulheres, e tem um caso também com outra pessoa, e que teve outra menina, né? Veio outra menina. Então, esse irmão tem um emaranhamento com isso, com essa questão de relações extraconjugais. Essa irmã aqui também, e ela, nesse conflito, nessa questão de não aceitar estar nessa condição de atrair homem casado, querer ir para uma outra relação, querer ir para uma relação de fato de casamento, mas que ainda não consegue. E a gente vai continuando a constelação. Então, esse fato aqui, dessa energia aqui, vir aqui, isso é importante para que a gente diga ao cliente, o cliente perceba que além dela tem outras pessoas emaranhadas também na família. E eu falei assim, agora você coloque os outros irmãos, né, por parte de pai. E ela começou a colocar, são 2 rapazes por parte de pai. O primeiro filho desse casal aqui, do pai dela, com essa mulher, com a segunda esposa dele, o primeiro filho ela colocou aqui, atrás dela. Exatamente atrás. E eu falei assim, o que você sente quando esse irmão é colocado ao lado da sua mãe e por trás de você? E ela falou assim, realmente a constelação, os fenômenos são muito reveladores. O que é que acontece? Esse irmão aqui, eles têm o que de diferença? São praticamente 4 meses de diferença. Então, quando ele engravidou a mãe, quando eles engravidaram, que ela, 4 meses, ela já estava aqui com 4 meses desse menino. Então, esse menino vem também emaranhado. E ela me traz um fato importantíssimo. Ela diz assim, Elisângela, esse meu meio-irmão, ele não consegue casar. Ele atrai as pessoas, atrai as mulheres, fica um noivo dela, fica noivo das meninas, e quando está bem pertinho assim de tudo se organizar para o casamento, ele abandona. Ele simplesmente abandona. Então, a pessoa que tem mais ou menos 44 anos e ainda não casou, né? Então, esse rapaz está emaranhado com quem? Com a mãe dela. Vem para honrar essa questão que houve aqui entre o pai e a mãe dela com a chegada da própria mãe dele, com a chegada da segunda esposa dele. E eu falei assim, agora então você coloca o seu outro irmão. E ela coloca o outro irmão aqui, ao lado da mãe. Que é exatamente o que ela me diz, exatamente o que acontece lá, na outra família, né? Na família do pai dela, na família atual do pai dela. Esse rapaz é muito ligado à mãe dele, tem uma ligação fortíssima mesmo com a mãe. E ele vem na constelação com essa pessoa ao lado da mãe, né? Ao lado dessa mulher, até com